com o Pedro, ele tem uma tatuagem nas costas, deixa eu mostrar aí, ó, o leão, emblema, a data quando a Portuguesa foi fundada. Pedro, conta pra nós a história dessa tatuagem. Cara, a história dessa tatuagem, ela passa por família, né? O meu pai, ele foi presidente dos Leões, da Fabulosa, nos anos 80. Qual o nome do seu pai? Flávio Gomes. Ah, seu pai é Flávio Gomes, tá, Flavinho. conheço ele, Exato. conheço o Júlio, conheço a sogra do Júlio, Exatamente. a dona Regina. Minha família, como você sabe, já é portuguesa desde sempre. E esse foi um amor passado de pai pra filho, né? Como vocês sabem, isso eu acho que é a história da maioria dos torcedores da Portuguesa. Isso foi só uma forma de homenagem que eu pude fazer para esse amor que meu pai me passou. Foram horas de sofrimento, algumas horas, várias horas na verdade, mas nada perto do que o nosso amor pela Portuguesa. Então essa é a história da tatuagem. E vambora, que é portuguesa, sempre foi, amor de família, e assim como foi passado do meu pai pra mim, vai ser passado de mim pro meu filho, se Deus quiser. Legal. É um prazer ter todos vocês aqui conosco mais uma vez, para mais um Voz da Lusa, e sempre lembrando o agradecimento à EDESP, que cede os seus estúdios para que nós possamos gravar aqui, fica no Tucuruvi. Você pode ver aí os cursos que a EDESP tem e também os meios de se comunicar com a EDESP. E, claro, o apoio da Bia Azuli, que está sempre nos ajudando, né, nos incentivando. E eu sempre digo para as pessoas e aqui para os convidados o seguinte, né? Ninguém sabe o manequim de todas as mulheres da família. Então, seguindo o Bia Azuli, você compra uma pulseira ou um brinco, que você não precisa perguntar qual que é o manequim da prima, nem da tia, e assim por diante. Pelos convidados, vocês estão vendo aqui a presença do Marcos Carreira e do Arthur Marim. E antes de pedir para eles se apresentarem, eu vou querer contar um histórico meu. Eu, desde criança, eu já escutava o Armando de Barros e no programa dele, falando de Portuguesa no rádio, depois veio o Alexandre, o Soldade, eu lembro do Enio Rodrigues, que falava que vale a bola na rede. E agora, com o advento da internet, nós temos, digamos, 6 ou 7 principais, né, que estão cobrindo a Portuguesa. Eu posso enumerar aqui o Marcos do Lusa TV, o Arthur, ele está em 2, né, no Insta, e no Insta Rubro Verde e no Paixão Lusa. Também temos a Toca do Leão, o Soldade News, a Net Lusa e eu, Caçulinha, começando com o Voz da Lusa, além das redes sociais, os grupos de Facebook que a gente participa. Então, eu como torcedor e vocês, a gente tem que ter um agradecimento a todo o trabalho, desde a geração lá do Wilson Brasil, que era antes do Armando de Bar, para a gente chegar nos dias de hoje. E a gente vai ver hoje como é a cobertura de tudo isso, como tudo isso chega para a gente como espectador, né? Então, Marcos, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí pelo convite. Sou o Marcos da Lusa TV, né? Eu que criei o canal oficial da Portuguesa há 5 anos atrás, né? Em 2020. E estamos crescendo aí e acompanhando a Portuguesa. A gente é o canal oficial mesmo, né? A gente trabalha para a Portuguesa SAF hoje em dia. Uhum. E o Arthur Marim? Bom, eu sou o Arthur Marim, como o Ricardo falou, sou do Insta Rubro Verde, do Paixão Lusa. Acompanho o trabalho do Ricardo, do Marcão. Também vi o episódio com o Luiz Nascimento, com o Cristiano. Então, parabéns pelo podcast. Também. Obrigado. Então, como você falou, é o caçulinha, mas a gente vai estar sempre apoiando o Marcão ali, a maioria das vezes por trás das câmeras, mas a gente vai estar sempre dando incentivo. Obrigado. E também a gente entrou em contato com o Gaspar, né, do Soldade News, que quase está aqui, teve que um compromisso hoje, é dia de semana, né? Mas a gente conseguiu que o Christian Gedra, né, do Net Lusa, também participasse de modo gravado, então ele também vai se apresentar para a gente aí. Salve, salve a todos, eu sou o Christian Gedra, sou jornalista e apresentador do Net Lusa, no nosso canal no YouTube, e também um dos redatores do nosso portal. Eu gostaria de agradecer demais o convite feito pelo Ricardo, também
desejar aí um abraço a todos os nossos colegas na cobertura da Portuguesa que estão aí no estúdio. Eu, infelizmente, não pude estar presente com vocês, mas é um prazer estar aqui falando bastante sobre o Netlusa, que é um projeto muito importante, não só na minha vida como jornalista, mas também como torcedor e apaixonado pela Portuguesa. Eu espero que esse bate-papo aí permita a gente falar um pouquinho sobre o Netlusa, que é um projeto muito importante na minha vida. É isso aí, então estão apresentados e nós vamos poder observar, então, nesse episódio do Voz da Lusa, da busca da informação até a chegada dessa notícia, dessa informação para nós que somos os torcedores. Então, eu gostaria de perguntar, primeiramente, né, e agora o Gedra vai ser o primeiro a responder, como é, no caso que todos os setoristas, né, no caso dele, o Netlusa, se desenvolveu, iniciou o projeto. Vamos lá. O Netlusa nasceu em 2015, fundado pelo jornalista Lucas Ventura, um amigo meu de muito tempo. A gente já tinha trabalhado junto em outro projeto chamado Lusa News entre 2011 e o início de 2015. Esse projeto, infelizmente, acabou não dando certo, muito por conta também da situação que a Portuguesa atravessava naquela época. Nós também somos torcedores da Lusa, ficamos muito chateados com a situação, então fez com que a gente optasse pelo fim do Lusa News, e o Lucas já tinha saído um pouco antes para fundar o Netlusa, né? Foi um projeto, primeiramente, de um portal de notícias, no qual ele apurava as informações, trazia informações exclusivas, muita informação do dia a dia do clube, não apenas do futebol profissional, mas também categoria de base, entre outras modalidades. E, aos poucos, esse projeto foi crescendo. O Lucas foi desenvolvendo muito o site no decorrer dos anos. O Netlusa foi se consolidando como uma das principais mídias da Portuguesa de forma online. Inclusive, durante as partidas ele chegou a fazer lance a lance dos jogos da Série B, Copa Paulista, Série A2, uma maneira de fazer com que o torcedor acompanhasse mesmo de longe, mesmo sem transmissão, numa época que o YouTube ainda não tinha a força que tem hoje, né? Em 2019, eu não estava trabalhando na época, na área, o Lucas me procurou, porque ele queria reformular o canal no YouTube. Na época tinha 1000 inscritos, o Lucas fazia um vídeo ou outro, mas ele queria fazer algo mais constante. Então a gente criou o Boletim Netlusa, foi o primeiro programa que eu apresentei. Eu sou uma pessoa muito tímida, vou ser bem sério com vocês, e para mim foi muito importante porque me ajudou a tirar um pouco dessa minha timidez. O Boletim Netlusa cresceu, ganhou mais um programa que era o Netlusa Debate, que aí virou uma live, né? E essas lives foram evoluindo, até que em 2020, com a pandemia, a gente sentou, conversou e começou a fazer as transmissões. Isso já estava na nossa pauta, porém era algo que a gente queria ainda desenvolver, porém com a pandemia foi uma oportunidade, né, de certo modo, de fazer com que os torcedores acompanhassem as transmissões com uma equipe de qualidade. O Lucas já tinha experiência na Web Rádio Lusa, trouxe o Gomão Ribeiro, que é um exímio narrador, né? Tinha o Guilherme Assunção, que nos ajudou no início, que era um dos fundadores da Web Rádio Lusa. Aos poucos a gente foi formando uma equipe, trazendo profissionais, trazendo torcedores da Portuguesa apaixonados pelo clube principalmente, e a equipe Netlusa foi crescendo cada vez mais, chegando vários profissionais exemplares, amigos, e acabaram virando uma família. Eu gosto de brincar que a Portuguesa é uma grande família, o Netlusa se tornou uma outra grande família para mim, e assim o Netlusa foi crescendo e ganhando destaque, não apenas no site, onde tem diversas visitas diárias, como também no YouTube, onde hoje conta com mais de 20 mil inscritos. A gente busca 21 mil, mais ou menos, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a gente busca, eu brinco sempre, de alcançar essa Arena Canindé de inscritos com 30 mil netlusitanos. A gente sabe que a nossa torcida é apaixonada, é grande e quer saber tudo de Portuguesa, né? Legal, então, Gedra. E o Marcos, você disse que ele começou em 15, você em 20, né? Então, assim, eu tenho uma produtora de vídeo, né? De foto e vídeo. E assim, sou torcedor desde sempre, né? Desde que nasci. Sempre acompanhei, sempre fui em todos os jogos, principalmente no Canindé, em todos. Fora, eu ia a alguns. E aí, quando saiu o Alexandre Barros, entrou o Castanheira, eu vi ali a oportunidade de apresentar um projeto, né, para o pessoal que estava chegando o pessoal do marketing novo. Aí eu apresentei lá para o Bruno, junto com um outro jornalista, aí, que é o Felipe Quedas. Depois, a gente começou junto desse projeto, mas depois ele saiu, mas assim, eu que tinha a produtora, eu já tinha feito um teste, um piloto no Oeste, Barueri,
acompanhei quase em 2019, eles quase subiram, eles ficaram em quinto lugar, quase subiram para a Série A. E eu fiz os últimos 6 jogos deles, fazendo os bastidores, o que eu faço hoje em dia também. Aí eu levei o projeto, eu tinha uma produtora, eu pensava, pô, Português, o único canal, não tinha um canal no YouTube, não tinha notícias, tentaram uma vez, aí não deu certo. Aí teve uma época que teve o Web Rádio Lusa, né? Que depois derivou até o Net Lusa, né? E aí não tem mais nada na Português, não tinha, todo mundo tinha um canal de YouTube, né? Vou levar, vamos fazer o canal. Aí eu levei o projeto do canal, eu criei o nome, Lusa TV, o logo, tudo. Eu levei o projeto, na hora o Bruno Fernandes estava na época ali no marketing, aprovou na hora, falou, não, lógico, vamos fazer isso, mas assim, é aquilo. Português a gente está vindo de desgraça ali, de ruínas, né, da última administração. Então a gente não consegue te ajudar em nada. Aí eu falei, não, tô dentro dessa aí. Legal. Então... E você já convivia com as coisas do clube? Não, eu não conhecia politicamente nada, eu sempre, todo jogo eu ia, mas assim, eu ia pro jogo, do jogo ia embora. Você falou da mudança da presidência, eu achei que você... Não, nunca participei, não conheci, fui conhecer as pessoas sempre ouvia nome, Mário Fofoca, sempre ouvia os nomes, mas nem sabia direito quem que era. Eu tenho um tio que já foi conselheiro e tal, mas... Eu nunca fui assim, meu avô, meus avós, né, que fizeram, eu trouxe para português também, ajudaram a construir o estádio, meu avô foi conselheiro vitalício, meu outro avô tinha um famoso, um dia, não sei se você já pesquisou isso, mas pode pesquisar, tinha um livro de ouro e um livro de prata, que antigamente passavam nas empresas. Meu avô era dono da Neuza, Doces Neuzas, e meu outro avô da transportadora turística Benfica. E aí eles passavam em todas as empresas recolhendo dinheiro. A pessoa nem falava nada, falava, eu podia doar tanto. E anotando esses livros de ouro, eram os valores maiores de prata. Então a família sempre ajudou, assim, mas assim, meu pai já foi médico dos aspirantes na década de 90. Mas eu nunca fui político, eu ia pro jogo, eu não ia querer. O pessoal hoje a gente vai pro jogo, antes conversa, ia na Trifita Azul, ia ali no quiosque. Não, eu sempre fui assistir o jogo, do jogo e ir embora. Nunca não conheci ninguém do clube. Só de nomes, mas assim, nem de rosto eu conhecia. Aí eu aí eu levei o projeto, o Bruno aceitou e foi com a cara e a coragem. Só que não vai ter ajuda nenhuma. Eu falei, não, eu faço tudo. Então no começo eu era o câmera, diretor, editor, era tudo, roteirista. Aí depois a minha esposa, a Tata Carreira, como apresentadora, a gente falou, pô, se a gente colocasse uma figura feminina ali, de repente apresentando o começo dos bastidores, que a gente começou só com os bastidores e entrevistas. Aí o Bruno falou assim, não sei, tem que ver se a torcida vai gostar, é um negócio diferente, nenhum clube tem isso. Hoje em dia vários clubes têm um apresentador ali, né? E a gente meio que foi ali o pioneiro. Aí, graças a Deus, no primeiro jogo foi contra o 15 de Piracicaba. Eu fiz os bastidores, coloquei ela ali apresentando os bastidores e aí foi. Hoje ela é maior do que eu na Portuguesa. Todo mundo mais conhece ela do que eu. Fico atrás das câmeras, lógico. Mas também. essa parte é uma parte... Mas ela é a cara da Portuguesa hoje em dia, tá? Sim, exatamente. É uma parte legal. Ela tá um abraço para você, não pode vir, tava com meus filhos. Não tem problema, fica para outra oportunidade. Mas assim, é uma parte legal de o Marcos estar aqui e a Tata não, porque, claro, o rosto dela é o rosto da frente da Lusa TV e até modelo agora do lançamento das camisas e tal. Mas a estrutura você também tem todo o aval para falar melhor do que é. Sim. Mas é isso, aí eu acho que... E aí, assim, a gente fez durante 2 anos e meio voluntário mesmo, de graça, aí depois eu consegui... O Cassina sentou comigo, eu falava, não tá dando, eu viajava, passagens eu pagava, hotel eu pagava, gasolina eu pagava tudo. Aí ele conseguiu uma ajuda de custo ali para mim, até agora veio a SAF eu renegociei o contrato, consegui... Eu vi você comemorando com o Alex. A gente vai ficar, ele falou, por que não? Tal. E não só você vibrou, eu também vibrei. E agora a gente tem bastante coisa. Foi crescendo o canal está crescendo, graças a Deus, e a gente cada vez está querendo manter agora com a SAF uma continuidade. Então vai ter Lusa Cat sempre, vai ter Lusa TV Visita, vai ter outros conteúdos mais constantes para virar um canal mais robusto. Legal. E o Arthur eu conheci na arquibancada, né? O Luiz me apresentou você, alguma coisa do tipo, e o Janca também, né? Os dois, acabei conhecendo o pai dele também.
E você, embora novinho, você está em 2 canais, né? Conta aí como é que você entrou em um, no outro, como é que é? O meu projeto, o Insta Rubro Verde, que é um projeto pessoal mesmo, nasceu um pouquinho antes do Marcão. O Marcão nasceu em janeiro de 2020, o meu 2020, nasceu em agosto de 2019. Eu estava no meio de um estudo do meio com a escola e a Portuguesa tinha acabado de jogar com o Corinthians no Pacaembu, aquele 1-0 contra o Corinthians, e aquela situação horrorosa da Portuguesa naquela gestão do Alexandre Barros. E a gente mal tinha notícias do clube. O que a gente tinha era mais proveniente do Netlusa, com o Gedra, com o Lucas. E nessa a gente se sentia, acho que o Marcão também, mas se sentia muito desinformado pelo jeito que a Portuguesa, pelo jeito que a diretoria da época tratava a imprensa mesmo do clube. Então eu decidi criar o Insta Rubro Verde, que era um jeito de tanto buscar informação para mim, como torcedor, mas também para informar outros torcedores. Então surgiu mais nessa ideia de ter como um veículo para ajudar os outros torcedores para manterem informado mesmo do clube. Então todos os clubes têm um YouTube, por exemplo, o Corinthians tem, o São Paulo tem, então aproxima mesmo a comunicação do a clube. Portuguesa Santista tinha, Piracicaba tinha, todo mundo tinha, a gente não. E a gente não tinha um veículo oficial, o do clube era muito escasso. Então era um jeitinho de aproximar. Na pandemia veio, acabou deslanchando. Felizmente deslanchou o canal, o projeto, conheci o Marcão, eu até pegava as imagens dos gols, tudo, e divulgava também o trabalho deles, porque a gente tentava mesmo essa união de imprensa com a diretoria da época que se renovou com o Castanheira. E no meio que alavancou assim o canal mesmo, o Antônio Quintal do Paixão Luz, ele fez essa migração também da rádio, que era a Rádio Trianon, foi pro YouTube na época da pandemia, tudo. Então em 2021 ele chamou para colaborar nessa parte mais técnica. Eu ainda tinha uns 15, 14 anos, então ainda não aparecia tanto nas câmeras. Eu fui aparecer no Insta Rubro Verde só com Lembro dessa época. final de 2020, uma entrevista com o Davidson, ainda era moleque, voz fininha, assim. Então o Paixão Lusa foi vindo aos poucos a aparecer nas câmeras, mas ajudou bastante na parte técnica e, claro, ali no dia a dia também. E o Vinícius entrou depois que você, né? O Vini, ele entrou também, é o colaborador da página, eu estudei com o Vini muito tempo, então é uma pessoa que no jogo contra o 15 Piracicaba até foi o primeiro jogo que a gente foi assistir juntos, e eu vi que ele gostou muito da Portuguesa. Ele já tinha ido assistir alguns jogos com o pai. Não é torcedor. Ele não é torcedor, mas eu converti um pouco. Todo mundo que vai a primeira vez no Canindé. E depois que ele foi passar com a Arima, eu falei, já foi. Já era. Aí ele entrou no final de junho de 2020 de 2024. Olha a notícia chegando no celular do Arthur. É o informante. Ele entrou no final de junho ali de 2024 para cobrir também a Copa Paulista, da última Copa Paulista, se Deus quiser, da Portuguesa. Legal. Então a gente observa que tudo envolve amor, né? E eu vou me entrevistar também, já que eu entrei nisso, só para contar um pouquinho, né? Eu sou do comércio, me tornei comunicativo, porque em vendas você faz isso, e eu sou observador de coisas que eu acho comédia, mais pitoresca do tom irônico, às vezes. E eu escrevi um livro em 2013 com coisas que aconteciam na loja, paqueras que não deram certo de amigos, e tem o tópico das arquibancadas do Canindé. Então eu vi gente comemorar gol de terno e gravata, que a gravata voava, e bêbado do lado, gente rouca querendo gritar, aí falei, nem eu estou ouvindo, como é que o jogador vai ouvir? Eu coloquei isso no livro, e daí o Arthur Dafis e o Mário Cardoso, eles tinham o Jogo em Pauta, que inclusive aqui grava na IDESP também o Prorrogação, quem quiser seguir o Jogo em Pauta e assistir o Prorrogação, e até o Cid, que está trabalhando ali, participa. E daí eles viram o livro e falaram, você não quer escrever para a gente sobre a Portuguesa? E eu falei, eu escrevo de modo de crônica. Eu não vou no jogo para ver que aos 13 minutos alguém levou o cartão amarelo, eu vou contar a história da arquibancada. E daí foi assim
eles foram para o rádio, eu fui para o rádio com eles, e eu fiz 3 entrevistas, que eu não tenho diploma de jornalista, mas eles falaram, ó, a gente é um jornalista que sabe escrever, você bate papo, então é você que vai entrevistar eles. Eu entrevistei o Marinho Pérez, o Zenon e o Estevan Soares, né? Então, foi muito legal. Daí, ao contrário de vocês que trabalharam na pandemia, a Portuguesa virou uma draga e eu parei. Falei, eu não tenho que escrever da Portuguesa, não estou indo em jogo, nada. Só que agora que virou SAF, eles me chamaram e falaram, ó, Jogo em Pauta nunca fechou as portas para você. Quer voltar? Eu falei, volto. Daí, no fim do ano, comecei a escrever e em janeiro eles me arrumaram a credencial dos cronistas esportivos. Daí eu comecei a ir nos jogos. Minha filha falou, agora eu vou botar a tua cara na TV, né, no YouTube. Daí eu já estava vindo aqui no Jogo em Pauta, conversei com o Cid Marques aqui, da EDESP, e arrumei um cantinho aqui para a gente falar da Lusa. E para variedades também, pode seguir o VProcast, que a gente já tem lá uma entrevista sobre cinema com o Luiz e o Cristiano. E eu já trouxe o Tata Aeroplano para falar de música. Então foi assim que eu entrei, né? E daí eu cheguei pro Arthur, né? Eu me senti abraçado por todos vocês, porque eu chegava lá no Pacaembu no primeiro dia, o pessoal acha que a gente é desenvolto aqui, mas quando você chega num ambiente que você não conhece ninguém, você chega tímido. Tem um amigo meu que fala que eu não sou tímido, mas eu cheguei lá quietinho e tal, mas o pessoal também me abraçou, tanto que eles já toparam vir aqui. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Então, tá contada a história de cada um, eles são mais importantes do que eu, mas eu quis contar como eu entrei também. Vamos para a segunda pergunta, o Gedra vai entrar no ar aí para responder qual é a rotina do Netluz e depois eles vão contar a rotina deles aqui. Bom, o Netluz a gente trabalha muito em 2 segmentos. O segmento do site, a gente conta com uma equipe de redatores, temos um grupo no WhatsApp onde ficam os nossos redatores, eu mesmo também escrevo algumas matérias exclusivas. E toda matéria que chega da Portuguesa, chega a assessoria de imprensa, a apuração nossa, a gente manda nesse grupo e avalia se essa pauta deve seguir ou não, se é uma pauta relevante para o torcedor ou não. A partir disso, a gente já faz toda a apuração, no caso de matéria enviada por assessoria de imprensa, a gente faz o trabalho na nota para tentar focar as partes mais importantes dessa matéria e desenvolver as pautas para o site. Dependendo, eu pego essa matéria e apuro alguma coisa para a gente poder levar para o canal no YouTube, né? Ou quando é alguma matéria exclusiva, aí sim a gente faz a apuração. Nesse caso, o Lucas, a gente costuma fazer muita apuração. O João Geraldes também, que é comentarista do Netluz, também, dependendo da área, ele ajuda também fazendo essa parte de apuração. E temos o nosso time de redatores que nos ajudam também no desenvolvimento das matérias. A gente busca apurar tudo de português, não apenas o futebol profissional. Então, esportes olímpicos amadores, futsal masculino e feminino, categorias de base, a base feminina também. A Portuguesa chegou a ter uma equipe de sinuca, então a gente também buscava informações da sinuca com eles, muita coisa legal, futebol de amputados. Então, toda a informação que tem de português, eventos que tem no clube, a gente sempre busca fazer as matérias e ir soltando. As matérias de maior relevância solta no momento, as de menor relevância que a gente sabe que dá para segurar para subir no dia seguinte ou no próximo, a gente vai soltando e vai organizando dentro de um cronograma, né? Basicamente como se fosse uma redação mesmo de jornal. O canal no YouTube é algo parecido. Temos 2 lives semanais quando não tem jogos, né? Que é segunda e quinta-feira, que é o Netluz Debate. Quando tem jogos, aí a coisa muda de figura. A gente costuma fazer uma live antes e uma live depois dos jogos. Ou quando o jogo é de sábado, a gente faz uma live na segunda-feira, que é pós-jogo, e uma live na sexta pré-jogo. Hoje, com a Série D, é mais ou menos o que está acontecendo. A gente está tendo uma live de segunda e uma live de sexta-feira. Ocasionalmente, quando tem alguma matéria off dos campeonatos, aí a gente faz uma live especial na quarta-feira. E a apuração é basicamente a mesma. Chegam todas as pautas no nosso grupo, a gente discute e a gente vai delimitando as principais para serem ditas durante as transmissões. Claro, a gente dá o foco principal ao futebol, né, o futebol principal, porém, sempre tem uma matéria ou outra que chama atenção, como, por exemplo, na nossa penúltima live que falamos do título do futsal feminino na Taça Brasil. Então, esses tipos de matéria a gente também dá um espaço legal no Netluz Debate. E tem o Esquenta, que é o nosso pré-jogo, que aí, pelo menos com 4 a 5 dias de antecedência, a gente chama convidados,
busca jornalistas especialistas na área, a gente pede para esses jornalistas ajudarem a mandar informações do time adversário. Durante a semana a gente vai apurando a arbitragem, venda de ingressos, entre outros fatores aí para fazer o esquenta dos jogos. Então é isso, né? O Gedra contou aí a rotina do Netlusa, e eu gostaria de escutar de vocês e qual é o diferencial de canal para canal, embora as pessoas percebam, mas assim, o Netlusa ele começou mais, era escrito só mesmo, né? E aí depois ele foi pro YouTube, já tá no YouTube há mais tempo do que eu. A nossa rotina, quando eu comecei, como eu tinha conversado, que era um negócio que não tinha, tipo, eu só tinha gasto meu, né? Não recebia. Uhum. Então eu falei, no máximo eu vou uma vez por semana no CT e faço os bastidores. E quando eu vou no CT, eu aproveito uma entrevista, ou tem uma apresentação de jogador, eu vou, técnico novo eu vou, mas é isso. Aí com o tempo, conforme foi mudando o contrato, aí comecei a acrescentar mais coisas. O podcast eu sempre quis, o LusaCast eu sempre quis fazer desde o começo. A gente não tem feito regularmente, porque há um custo também para fazer, entendeu? Agora, com a SAF, a gente vai fazer quinzenalmente o LusaCast. Hoje eu vou soltar um, né? Com o Dr. Turíbio, que está fazendo um excelente trabalho lá. Ele explica tudo, uma puta aula. O LusaCast dele, uma puta aula, uma puta entrevista. eu peguei uma entrevista rapidinha dele. A rapidinha dele aqueles dias eu vi. Mas o cara, ele está fazendo, que está ajudando, né? Não é que ele está fazendo, claro. ele tem os parceiros dele. E aí, com o tempo, eu fui, agora, desde que está SAF, eu consegui melhorar meu contrato, então eu consegui contratar uma pessoa, que é o Wesley, que é um câmera editor, que ele vai todos os dias no CT, todos os dias. Ele faz a agenda dos jogadores, né? Tipo, tem um treino, ele vai pro treino, volta, porque eles treinam de domingo, treinam de sábado, feriado. E também ele viaja com o time. Antes eu viajava, agora eu não estou viajando mais. Tá. Mas é praticamente isso. Ele tem feito muito mais vídeos, não tanto por canal. Eu tenho subido no Shorts. São aqueles vídeos menores que postam no Instagram, né? A gente aumentou bastante. Eu fui ver outro dia, eu fiz. Agora é SAF, é tudo números. Sim. Então, mensalmente eu tenho que mandar um relatório de quantos vídeos a gente fez, tudo. E eu vi, assim, uma coisa do Paulistão. Foi mais de 200 vídeos. Esses menorzinhos, sabe assim? Quando eu Isso vi, que é legal. Eu vejo a nossa portuguesa crescendo e todo mundo indo junto. Eu precisei fazer o comparativo ano passado para esse, para mandar para a SAF. E eu vi, tipo assim, falei, caramba, quanto conteúdo a gente já fez em tão pouco tempo. E é isso, e a minha rotina é essa. Como a gente estou inserido dentro do clube, então a gente recebe algumas informações, muitas eu sei pela mídia de fora, sei primeiro pela mídia de fora do que lá dentro, porque aí eu não estou ativamente lá no departamento, né? Eu sou um braço ali, eu sou da SAF, mas eu sou tipo um braço, eu não estou direto com o pessoal do marketing e da comunicação. Mas aí a gente vai criando conforme vai tendo pauta, coisa assim. O pessoal do marketing mesmo passa a pauta, vamos falar de tal coisa, vamos gravar um vídeo com a Tata avisando do ingresso, vamos gravar do sócio torcedor. E a gente vai fazendo. E tu, Arthur? Eu acho que a minha rotina é mais parecida com a do Gedra do que com a do Marcão, porque na Lusa TV realmente tem essa questão de bastidor, de apresentação, e já no Insta Rubro Verde ele é um pouco mais voltado, acho que o Paixão Lusa também, claro, a gente é movido mais pelas notícias que acabam circulando o clube, seja a pauta quente, ou aquela pauta fria que a gente deixa ali de step, porque realmente a gente acaba ficando mais dependente do que vai acontecer. Então, época que a gente sofreu muito, que era aquele intervalo de A2 com até a Paulista, que era junho, né? Acabava ali, a Portuguesa sempre acabava A2 ali em março, a gente ficava muito refém, a gente ficava muito parado. Nisso, a gente tinha que arranjar conteúdo, seja uma brincadeira que a gente acaba fazendo, uma entrevista, mas a gente tem que correr mesmo ali atrás de uma informação. Então o Marcão falou, a gente acaba sabendo pelos veículos, mas é muito de pouquinho em pouquinho procurar o que pode estar acontecendo no clube. Então, seja uma possível escalação antes de um jogo, uma informação
de como é que está o desempenho do técnico, se o presidente da SAF, por exemplo, pode acabar demitindo o técnico. Então, se tem uma fumacinha ali, a gente já começa a correr atrás, mas é o que eu sempre falo pro Dom, o assessor da Portuguesa, pro Marcão também, que eu sempre acabo respeitando também os prazos da Portuguesa. Então, se tem uma camisa que vai ser divulgada, recentemente divulgou a camisa 3, por exemplo, eu acabei sabendo da cor da camisa muito antes, mas eu não vou soltar para a torcida qual que vai ser a cor da camisa, mas também respeitando o marketing da Portuguesa, respeitando quem está fazendo as fotos. Então, acaba sendo essa surpresa e andando muito de mãos dadas assim, com o clube e respeitando quem está lá dentro. Tá certo. E, assim, falando do que eu faço, eu não corro atrás de tudo que vocês correm, mas eu faço da minha cabeça o que eu tenho curiosidade, né? Já falaram para mim que a minha pergunta para o Cauã não é a pergunta padrão de jogo, né? É pergunta meio por fora. E aqui está uma curiosidade do que eu queria saber. Eu queria saber, assim, como eles trabalham, se eles são unidos, se eles trocam informação. Então, que nem eu falo, se alguém está com problema no joelho, eu vou saber por vocês, né? Muita coisa que eu, principalmente assim, ó, que muda do meu, que eu tô lá dentro, então nem tudo eu posso divulgar, Sim. entendeu? E nem tudo eu posso ficar também dando palpite aqui. Mas tem, porque eu sou a SAF, né? Mas muitas coisas acontecem, mas tem coisas também que eu só vou saber depois. Eu também eu procuro nem saber para eu não ficar sabendo os caras. Ele sabia e passou para alguém. Então, eu prefiro nem saber. Não, mas tá certo. Eu prefiro nem saber. Até essas informações, o Tauã tá com problema no joelho. Eu não divulguei antes do jogo para também ajudar a Portuguesa a vencer. No aniversário dele, já teve muita de... cuidado com a escalação aí, porque a gente quer ter uma surpresinha. Então, tentar mesmo ajudar o clube. Não tem que ter a ânsia de ser o primeiro prol da própria Portuguesa. Sim, não vai prejudicar. Tem uns que às vezes fazem isso, né? Mas... Senão acaba caindo pra gente. Eu não sei se eu bolei uma pergunta meio embolada nisso, porque já entraram mais, mas vamos colocar, mesmo porque o Gedra também falou disso, como é que é a busca da notícia, né? E se existe um canal direto para consegui-la. Bom, a gente, falando um pouco sobre essa parte de informação, apuração, até como eu comentei anteriormente, a assessoria dos jogadores geralmente manda releases falando do dia a dia, a assessoria da Portuguesa também contribui bastante com as informações do dia a dia do clube e tudo. Temos fontes nas outras equipes também, de esportes olímpicos e amadores, então a gente busca sempre entrar em contato com eles, seja pelas páginas que eles têm nas redes sociais, ou até com algum treinador, integrante da comissão técnica, e temos as nossas fontes dentro do clube. Isso daí é uma coisa muito normal e a gente já, muito também por conta do tempo que a gente trabalha com a Portuguesa. Eu, por exemplo, cubro a Lusa desde quando eu me formei no ensino médio, em 2009. Então já tenho um bom tempo aí cobrindo a Lusa. Trabalhei na Portuguesa em 2016, o que me fez conhecer muitas pessoas que ainda estão no clube e pessoas que já saíram também. Então, são algumas fontes que a gente acaba tendo desse dia a dia da Portuguesa que nos ajuda bastante. Claro, também tem as entrevistas que a gente faz com os jogadores, que aí a gente sempre pede para a assessoria de imprensa da Portuguesa, e eles acabam nos fazendo essa parte de ponte com o jogador, ou até com a assessoria do jogador, para poder entrar em contato com os treinadores, e isso é muito legal. Muitas vezes a gente acaba criando uma amizade, um respeito muito grande por algumas pessoas que passaram pelo clube. Para mim, duas pessoas que eu tenho que citar aqui, que são espetaculares, não só como profissionais, mas como pessoas, são os técnicos Jorginho e o Sérgio Soares. O Jorginho, nas duas passagens dele, eu cobri o trabalho dele, trabalhei com ele em 2016, na última passagem, que não foi tão boa, por conta da situação que a Portuguesa atravessava. Ele sempre foi uma pessoa super educada, super inteligente, que esteve sempre disposto a ajudar. E o Sérgio Soares também, até depois que ele saiu da Portuguesa, a gente já chamou ele para fazer uma live especial falando sobre os campeonatos que a Portuguesa ia disputar, e ele sempre foi muito solícito, né? Então, isso acaba sendo muito legal, esse networking que o jornalismo vai passando e que a Portuguesa vai criando também, porque faz com que a gente vai conhecendo pessoas muito legais aqui no nosso trabalho. Legal, Gedra, obrigado. Antes de fazer a pergunta para eles, quando o Gedra me mandou esse vídeo, foi ontem,
eu comentei um negócio com ele que eu acho que vale a pena colocar aqui, é uma opinião que eu tenho. Ele falou que ele cobre sinuca, o que tiver da Portuguesa. Então eu quero deixar gravado aqui uma ideia que eu sempre tive, e se um de vocês puder levar para o Castanheira, eu sempre olho maratona e vejo um cidadão com a camisa do Cruzeiro ficar 1h20 na frente da tela. E quando falta 5 quilômetros, vê os quenianos passam ele. Mas ele ficou lá de coelho 1h20 com a camisa do Cruzeiro. Então, o que eu quero colocar como sugestão, se o Castanheira ver, vocês puderem levar? A Portuguesa, né? Eu sei que essa parte não é da SAF. Contratar atletas individuais, que não vai ser tão caro, mas que coloque a Portuguesa na mídia. Então, que tem um cara do judô com o kimono da Portuguesa, que tem um boxeador que na luva esteja a cruz de avis. E nas maratonas, pegar um atleta, coloca na hora que passar a maratona de Nova York, maratona não sei de quê. Eu acho isso uma propaganda espetacular, né? Então tá gravado e tá aí a sugestão. Que isso é mais para o pessoal do esporte amadores, né? O vice-presidente de esporte amadores da associação. Eu não sei quem é que está hoje em dia, mas isso vai ter que partir da associação. Durante esse período que a gente estava lá como associação, veio a sinuca, veio o futsal, veio o de amputados, veio o futsal, o de amputados, que é aquele Rogerinho. O Rogerinho. Mas assim, eles vinham, posso usar o símbolo da Portuguesa? E aí eles liberavam para usar, entendeu? A sinuca. Feminino. Então, feminino, mas feminino era mais do clube mesmo ali, né? Tinha uma ajuda do clube. Eu digo que não tinha ajuda do clube, a pessoa pedia Para usar mesmo o uniforme, entendeu? Mas eu gravei desse cara do Cruzeiro, o atleta do Cruzeiro tá sempre Mas lá. assim, o certo era ter um cara responsável disso, ele captar esses atletas de outras modalidades, né? Agora, para não fugir da pergunta, então, como vocês buscam a notícia e tem um canal direto? Assim, eu tô lá dentro, então eu não... Na verdade, é o que eu falei, eles recebem até antes, porque tem a assessoria de imprensa que dispara para toda a imprensa as notícias que, né, eles que disparam. Por exemplo, o negócio agora da camisa. Camiseta, todo mundo disparou antes do que a própria Portuguesa. A postagem estava para as 16 horas. E antes já tinham soltado, mas porque a assessoria já tinha, de propósito, jogado as fotos para o pessoal, justamente para já ir pipocando ali, entendeu? Então é mais ele. Eu tô ali no... Arthur, os furos de reportagem. Quanto mais assim de pegar notícia, o Marcão falou bem da assessoria de imprensa, as coisas oficiais, a gente pode, que a Portuguesa solta mesmo, veiculado num grupo de imprensa, então a assessoria acaba soltando, mas acaba sendo ou mais pauta fria. Ontem divulgaram, por exemplo, que hoje que ontem, né, o Sub-20 estava se preparando para o jogo de hoje, do Campeonato Paulista, então acaba sendo mais uma pauta fria. Se quiser estar em destaque ali, você pode soltar. Press kit a gente recebe, mas também a gente não pode ficar refém só do que o clube quer noticiar. Então a gente fica atrás também, a gente corre atrás, assim como o Netlusa, corre atrás da notícia mais quente, como o Gedra falou. E claro, tem essas notícias que a gente pode deixar de step, tanto para o dia seguinte, para daqui 2 dias, para a gente ter essa rodagem mesmo. E eu tento... o principal canal que a gente tem hoje é o Instagram, que a gente coloca todas as notícias no Instagram, mas estou ampliando agora. Tem o site, assim, quando eu solto no Instagram, acabo soltando também no site. E recentemente, claro, YouTube, que tem sempre pré-jogo. Alguns adversários são mais difíceis, então Água Santa está muito difícil de achar um setorista do Água Santa. Do Maricá não consegui achar, mas sempre que tem, a gente acaba fazendo um pré-jogo para informar tanto o torcedor da Portuguesa, mas também do Maricá, do Água Santa, enfim, para a gente falar um pouquinho do adversário, entrevista pós-jogo com o atleta. É muito legal essa proximidade que a gente cria da página com o atleta em si, porque antes eu achava que ninguém sabia quem de fato eu era. Então, até o dia que eu era um treino pré-jogo ali da Portuguesa contra o Santos, naquela quarta de final do Paulista. Lembro.
O Thales mesmo chegou, e aí, Arthur? Eu falei, meu, ele sabe meu nome, sabe? Achava que nem sabia o nome, mas o pessoal acaba conhecendo, porque fica mesmo o rosto, tanto o meu, do Vini, claro que o pessoal das outras páginas também, mas é muito legal ver essa proximidade dos jogadores com a imprensa também. Eu mesmo já senti isso, não de jogador em si, né? Mas que nem de vocês, né? E o Dom, eu fui me apresentar para o Dom já sabia quem eu era. Na entrevista com o Cauã, a última, ele já falou: oi, Ricardo, né? Então, é gostoso tudo isso. A próxima pergunta que a gente tem aqui, né? Começando pelo Gedra, qual a diferença antes de SAF e depois de SAF, né? Não só de como funcionava e funciona, mas também do volume do que está vindo, né? Vamos ouvir primeiro o Gedra. Sim, no início houve, até porque foi um período de transição, né? E todo período de transição tem essa dificuldade. Eu acho que o único problema, não é nem problema, mas eu acho que a única questão que realmente ainda tem um pouco de dificuldade é a conversa com os responsáveis da SAF da Portuguesa, o Alex Bourgeois, até porque o formato de trabalho deles é diferente, né? Sai o modelo associativo e entra uma parte mais como uma empresa. E isso acaba sendo algo normal, o que faz com que a gente tenha que conversar diretamente com os canais especializados. A parte da assessoria de empresa da Portuguesa, sem palavras, são profissionais exímios, pessoas excepcionais, o Dom Roberto, a Jéssica, são duas pessoas muito legais. E depois da chegada do Elcio, que já foi assessor da Portuguesa, o Elcio Mendonça, que hoje é o gerente de comunicação da SAF, facilitou um pouco mais esse papo da SAF com os veículos especializados na Lusa. Eu acho que isso é muito importante e tem que ter, porque, de certo modo, mesmo com as grandes instituições, grandes veículos de imprensa buscando a Portuguesa para conversar, o torcedor ele ainda se apega muito aos veículos especializados, porque a linguagem é de torcedor para torcedor. E por muito tempo a gente não tinha um veículo grande como uma Globo ou um UOL cobrindo notícias da Portuguesa, a não ser que fosse algo muito ruim, né? Que era o que realmente estava saindo na imprensa nos últimos anos. Porém, você tem os veículos especializados que acompanham o dia a dia, que conhecem o dia a dia do clube, que não fazem as mesmas perguntas que a gente já sabe. Isso faz com que a própria SAF também ganhe pontos com o torcedor. Então, acredito sim que houve esse ruído, ainda tem um pouco de ruído, vamos ser muito sinceros com relação a isso, mas eu acredito muito que os próprios funcionários de dentro da Portuguesa, que já eram da época da associação, e o Elcio, que chegou agora, vem ajudando a criar essa ponte entre os veículos que cobrem o dia a dia da Portuguesa com os responsáveis da SAF que não conheciam, ou se conheciam foi mais no processo, mas não toda a história, seja do Paixão Lusa, do Net Lusa, da Cidade News, do Insta Rubro Verde, do Toca do Leão, entre outros. Então, vindo para cá agora, né? O pré-SAF e o pós-SAF na estrutura e no volume do que está acontecendo. O que eu posso dizer, assim, como estou lá dentro, eu vim da associação e agora eu sou SAF. A Lusa TV saiu da associação e foi para a SAF, eu não faço nada para a associação mais. A não ser que eles peçam uma outra coisa, o Castanheira pede, mas aqui agora não está tendo tanta coisa, né? Mas com certeza, o aniversário, eu vou estar lá, festa de aniversário, né? Uma outra coisa ele vai me chamar com certeza. Mas assim, a diferença é grande, é aquilo que eu falei. O profissionalismo é maior, são profissionais ali, eles correm atrás de metas. Mesmo, mas é meta só no futebol, não em tudo. Financeiro, metas ali do marketing, da comunicação, eles querem. Então, não, peraí, a gente parou de crescer, a gente tem que crescer. Como vai conseguir mais sócio torcedor? Não está vindo. Antes tinha mais ou menos isso, mas principalmente em comunicação não. Mas assim, agora é aquilo. Bate o que eu falei, chega no final do mês, eu tenho que passar um relatório. Empresa, e aí? né? Você cumpriu agora a visita na Federação Paulista? Não, foi feito, Eles foram lá e aquele vídeo quem fez foi a federação. Tá. Mas, assim, nem tudo eu cubro, assim, mas o que eu digo é bem mais profissional agora o negócio, entendeu? Então, mudou mesmo, assim. O conteúdo aumentou muito mais, porque agora aumentou a equipe. Antes a gente era em 4 no marketing, hoje estamos em 16, sabe? Aumentou, então aumentou o serviço. Um cara fazia 2 coisas, agora tem um cuida de rede social, outro cuida de patrocínios, outro cuida de camisas, outro cuida de
as artes, um só de arte, outro só do sócio torcedor, outro de como vai ser o match day. Então, tem várias cabeças, todo mundo está junto, todo mundo se conversa, todo mundo tem que estar integrado. Mas agora, então, acabou surgindo bem mais coisa, tem bem mais serviço e bem mais profissional. E tu, Arthur? Legal ouvir isso que o Marcão falou da SAF ter agora 16 no marketing, porque antes a gente escutava na Portuguesa, a gente faz um pouquinho de tudo aqui. Então, quem era funcionário acabava fazendo um pouco de tudo. A Jéssica acabava fazendo mídia, acabava fazendo gravação, acabava fazendo tudo. Mas antes da SAF, o interesse, acho que público, assim, era um pouco menor pela Portuguesa, seja da torcida adversária, mas também da própria torcida, porque não via uma esperança no clube. Depois que a SAF surgiu, com aquelas reuniões de apresentação, conselho, votação, acabou vindo, acho que uma enxurrada assim, de seguidor novo. Se o Marcão falou que foram 200 vídeos em 3 meses, acho que foram... Mas 2 meses que eu fiz um negócio em 2 meses, eu fiz o relatório de 2 meses. 2 meses do ano passado e 2 meses desse. Foi mais 200 vídeos. Mas quantos inscritos, mais ou menos, nessa época? A gente tem cresceu agora depois da transmissão, com certeza. Em um dia a gente ganhou 1.300 novos inscritos. Olha aí. Por causa da transmissão ao vivo. Sim. Mas assim, tem aumentado. Mas assim, momentos, né? Sim. Quando tá no Campeonato Paulista, aumenta. Aí às vezes cai algum, porque o pessoal só quer acompanhar o Paulista, mas assim, muitos torcedores, os quase 20 mil que a gente tá para bater agora os 20 mil, acho que nas próximas semanas, desses 20 mil, muita gente não é torcedora portuguesa, mas gosta de acompanhar, entendeu? Foi muito legal ver o Nicola e o Gomão lá, né? Foi muito... Legal. Isso aí também Mas foi... é isso mesmo do que o Marcão falou. Então é um crescimento que teve com a SAF, acho que pelo torcedor de outros clubes acharem interessante o modelo SAF no Brasil, mas também ficar interessado pela essa modernização do futebol, mas também o torcedor ter um fundinho de esperança. Isso ajudou a crescer tanto a Lusa TV, o Netlusa, o Insta Rubro Verde. Então, no Paulistão, é como o Marcão falou, teve um crescimento muito maior. Acho que foram quase 300 inscritos em 2 meses. Novos seguidores em 2 meses é um número muito bom, sendo que o público da Portuguesa é muito nichado. É isso aqui. O do São Paulo não. O do São Paulo é um público maior, você já vê páginas maiores. Então, é muito bom ver esse crescimento junto com a SAF. Antes, a torcida portuguesa é uma torcida que acaba querendo muito saber das informações. Esfomeada, né? É esfomeada, exato. Sim, Mas é isso. Muito. Acho que Produtos e notícias. é muito legal ver que tem torcedores que acabam sabendo só da notícia só pelo Insta Rubro Verde. Que acabam seguindo não outra página, mas então se eu não posso, eu me sinto na obrigação de postar, seja ela principalmente antes da SAF. Eu vejo que a SAF hoje ela acaba divulgando mais as notícias do próprio clube. Então, se um jogador saiu, se um jogador foi vendido, se um jogador foi lesionado, a SAF acaba publicando. Isso antes da SAF não tinha. Então, é bem legal essa transparência para a gente também. Legal. Como é o dia do jogo para vocês, a correria? Eu chego 2h30 antes, no mínimo. Tem que estar chegando 2h30 antes. E para arrumar tudo... Qualquer estádio que for. Qualquer estádio que for, porque o time chega 1h30 antes, né? Então, eu tenho que estar antes e para pegar o time, porque eu tenho que pegar o time chegando, né? Então, eu sempre estou 2h30 antes. E eu sou o último a sair. Quando tá tudo apagado o Canindé, só sai eu, porque eu faço a coletiva, todo mundo vai embora e me larga lá. Para mim é quase igual ao do Marcão, então 2h30, ali 2 horas antes do jogo. Pré-jogo, que eu faço com o Paixão Lusa. Então, o quintal às vezes ou fica em casa, ou a gente fica... Ou ele vai no estádio, fica em loco. No último jogo do Canindé, que foi contra o Maricá, o Quintal e o Luiz ficaram comentarista e narrador. E ficou eu e o Vini. A gente ficou fazendo ali o que estava acontecendo fora, então mostrando a festa portuguesa que tinha da Adega da Lusa, as danças, dentro do estádio como estava. Então a gente acaba mostrando pro torcedor que não pôde ir, mas também tem muita gente que acompanha estando no estádio, isso é muito interessante. No jogo a gente acaba virando torcedor, esquece o lado da imprensa, mas durante o jogo eu também faço análise, aquela minutagem que é postada pro torcedor que acabou não indo, mas quer ler um pouquinho. Depois do jogo, a coletiva, ou também
aquela entrevista que acaba sendo mais exclusiva, uma zona mista com o jogador. Daí depois casa e fica o dia seguinte inteiro editando e produzindo sobre o restante do jogo. E nas coletivas que eu já fui, eu sento do lado do Arthur, meio escondido, assim, quase atrás dele, até eu me soltar. Eu queria que vocês contassem rapidamente, se lembrarem, né? Uma história inusitada dentro do trabalho. Pode ser humorístico ou não importa, algum acontecimento, assim. Primeiro na cabeça de quem? Isso. Cara, no começo, o pessoal começou a seguir, só que como eu falei, eu não mostrava meu rosto, porque eu tinha vergonha. Hoje em dia já tá tranquilo, mas no começo, como eu não mostrava meu rosto, o pessoal achava que, e pela idade também, o pessoal achava que quem escrevia os textos era a minha mãe. Então, falava, nossa, tá bem escrito tudo, é sua mãe que faz? Eu falava, não, sou eu que faço. Que maravilha! Teve também uma com o próprio Janca, que eu fui atrás de uma entrevista com o maestro, o pai dele. E eu não queria fazer ao vivo mesmo, presencial a entrevista, porque eu falei, não, o pessoal não vai acreditar, o maestro não vai acreditar que eu tenho 13 anos, 14 anos. Então, a primeira entrevista com o maestro foi escrita e depois que eu me soltei, aí foi em loco com ele. Que legal. Não. Lembrou? Sim. Uma coisa que o Nike acabou nem indo ao ar, mas assim, meio de backstage assim, que foi uma entrevista com o Caio Mancha, que assim, quem faz 2 gols na Lusa TV, a gente entrevista e pede uma música. Ele tinha feito 2 gols e a Tata foi entrevistar ele, entrevistou tal, ainda bem que ela não soltou essa, mas depois ela me contou, falou, eu ia falar disso. Ele tem uma deformidade assim na cabeça dele, assim, né? E aí ela entrevistando e viu ele assim, entrevistou normal, tal, falou, ele tinha feito 2 gols de cabeça e tal. Aí depois ela falou, nossa, eu ia falar pra ele, nossa, deu a cabeçada e até machucou a cabeça, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, realmente não falou, ele tá falando agora, mano. Eu tô contando, de bastidor, né? Sim. Isso é uma coisa engraçada, assim, vamos dizer que ficou internamente ali, mas eu já falei isso em outras entrevistas, mas foi um negócio assim que eu acho que marcou. Mas assim, não tem muito... Sei lá, às vezes eu pego um outro cara no vestiário pelado ali, aí na edição eu corto, tem que tomar cuidado com isso. Mas não teve. O vídeo que tem mais visualizações para mim é do Diogo na porta do Pacaembu, que eu falei, Diogo, você pode responder uma pergunta para mim? E daí ele falou, só que eu tenho que deixar isso aqui com alguém, né? Daí ele saiu para deixar, e quando eu comecei a filmar, ele veio como se ele viesse para falar comigo. Então eu falo assim, o pessoal deve ver esse vídeo achando que ele já me conhecia e veio falar espontaneamente. Talvez seja isso que eu tenho de inusitado. Quero agradecer a presença de vocês e deixa aí a mensagem final para a torcida, falem mais um pouquinho como achar vocês. Muito obrigado mesmo. Sim, obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. Outra vez, se quiser conseguir casar a agenda com a da Tata também, a gente grava com a Tata. Agradecer, pedir para todo mundo ir no estádio, não reclamaram que ia ser em Santana, que ia aqui, cadê o público, né? Isso, o pessoal acreditar que eu confio nesse time, a gente vai subir, sim. Não sei se vai ser campeão, mas eu quero que a gente suba. Então, sigam lá as redes sociais da Portuguesa Oficial, façam sócio torcedor, que é importante. Outra coisa que o pessoal reclama do valor do ingresso, faça o sócio torcedor que você vai ter desconto e vai pagar mais barato no ingresso. E sigam a Lusa TV no YouTube, né? A gente tem uma página no Instagram, mas não é essa. Então, eu só criei uma página porque muita gente marcava o Lusa TV e não existia. Então eu criei ali e é isso. Se inscreva lá, liga o sininho, tudo para acompanhando as notícias. E é isso, obrigado aí. Tá bom, e você, Arthur? Imagina, te agradecer pelo convite também. É um prazer estar por aqui. E para quem quiser seguir o Insta Rubro Verde, em todas as mídias, Insta Rubro Verde, é só digitar lá @Insta Rubro Verde, tanto Instagram, TikTok, Twitter. Também tem o site que é instarubroverde.wordpress.com. E veiculando todas as notícias, a gente vai estar por lá. E chamar também o torcedor para o estádio, porque é importantíssimo esse apoio, tanto esse apoio da torcida com os jogadores, porque é bem legal também o que está tendo nessa nova era, né? Os jogadores sempre agradecendo o match day que o marketing vem fazendo. Então tá bem interessante para quem quiser
acompanhar a Portuguesa e tá R$30. Os jogos estão de também, né? sábado, no horário bem gostoso, né? Lá pelas 5 da tarde. Então, tá fácil. Eu queria realmente agradecer a vocês. Eu acho que eu falo sempre isso, vou ser repetitivo, né? Eu sinto aqui como alguém que está do lado de vocês aí, trazendo as curiosidades para me suprir, né? Então, hoje a gente pode ver a importância dos setoristas da Portuguesa, né? E realmente, a união que eu estou observando nesses setoristas também se encaixa com o que o Gedra até falou do hino, né? Fazemos parte de uma grande família e a gente pode se orgulhar disso. Um abraço, até o próximo Voz da Luz. Estamos aqui com o Pedro, ele tem uma tatuagem nas costas, deixa eu mostrar aí, ó, o leão, emblema, a data quando a Portuguesa foi fundada. Pedro, conta para nós a história dessa tatuagem. Cara, a história dessa tatuagem, ela passa por família, né? O meu pai, ele foi presidente dos Leões, da Fabulosa, nos anos 80. Qual o nome do seu pai? Flávio Gomes. Ah, seu pai é Flávio Gomes, tá? Flavinho. Conheço ele, conheço o Exato. Júlio, conheço a sogra do Júlio, Exatamente. a dona Minha Regina. minha família, como vocês sabem, já é portuguesa desde sempre. E esse foi um amor passado de pai para filho, né? Como vocês sabem, isso eu acho que é a história da maioria dos torcedores da Portuguesa. Isso foi só uma forma de homenagem que eu pude fazer para esse amor que meu pai me passou. Foram horas de sofrimento, algumas horas, várias horas na verdade, mas nada perto do que o nosso amor pela Portuguesa. Então essa é a história da tatuagem. E vambora, que é Portuguesa, sempre foi amor de família, e assim como foi passado do meu pai para mim, vai ser passado de mim pro meu filho, se Deus quiser. Legal.